Segundo Reis, capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era natural de Jerusalém. Uzias foi um bom rei e agradou ao Senhor, assim como seu pai Amazias. Mas, da mesma maneira que os reis anteriores, não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas, onde o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso. O Senhor o feriu com lepra, e ele ficou com essa doença até o dia da sua morte. Por isso morava sozinho numa casa. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava no lugar do rei. Os demais acontecimentos da história de Uzias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e em seu lugar reinou seu filho Jotão. No 38º ano do reinado de Uzias, em Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel, em Samaria. Seu reinado durou 6 meses. Zacarias fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os reis anteriores pertencentes à sua família. Como Jeroboão, filho de Nebate, ele estimulou Israel a cometer os mesmos pecados. Então, Salum, filho de Jabes, tramou contra a vida dele e o assassinou na frente do povo e tomou a coroa para si. Os demais acontecimentos da história do reinado de Zacarias encontram-se no livro da história dos reis de Israel. Assim se cumpriu a declaração que o Senhor havia feito a Jeú: seus filhos até a 4ª geração serão reis de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel quando Uzias estava no 38º ano do seu reinado em Judá. Salum reinou apenas 1 mês em Samaria. Então, Menahem, filho de Gade, veio de Tirza a Samaria, assassinou Salum, filho de Jabes, e se apossou do trono. Os demais acontecimentos a respeito do rei Salum e da trama que liderou estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tifsa e os arredores da cidade, porque os seus moradores se recusaram a aceitá-lo como rei. Matou a população inteira e mandou rasgar o ventre de todas as mulheres que estavam grávidas. Quando Azarias estava no 39º ano do seu reinado em Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar em Israel e a duração do seu reinado em Samaria foi de 10 anos. Menahem fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez a mesma coisa que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito muitos anos antes, e com isso levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados. Então, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu o país. Contudo, Menahem lhe deu um presente de 35.000 quilos de prata. Satisfeito com o presente, o rei da Assíria voltou para sua terra. Menahem cobrou esse dinheiro dos ricos e poderosos, obrigando cada um a pagar 600 gramas de prata como um imposto especial para o pagamento ao rei da Assíria. Os demais acontecimentos da história de Menahem estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Menahem morreu e foi enterrado com seus antepassados, e o novo rei foi seu filho Pecaías. Quando Azarias estava no 50º ano do seu reinado em Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar em Israel, na cidade de Samaria. Ele reinou por 2 anos. Pecaías fez o que era mal aos olhos do Senhor e levou Israel a cometer as mesmas coisas que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido. Então, Peca, filho de Remalias, um dos principais oficiais do exército de Pecaías, conspirou contra o rei com auxílio de 50 homens de Gileade e o assassinou no palácio em Samaria. Argobe e Arié, que estavam com o rei, também foram assassinados na revolta. E assim, Peca se tornou o novo rei. Os demais acontecimentos da história de Pecaías foram registrados no livro das histórias dos reis de Israel. Quando Azarias estava no 52º ano do seu reinado em Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Israel, na cidade de Samaria. Ele reinou por 20 anos. Peca também fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou todo o povo de Israel ao pecado.
Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dirigiu um ataque contra Israel. Ele tomou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galileia e toda a terra de Naphtali, levando o povo como cativo para a Assíria. Então, Oséias, filho de Elá, tramou contra a vida de Peca, filho de Remalias, e o assassinou, e tornou-se um novo rei. Isso ocorreu quando Jotão, filho de Uzias, já estava no 20º ano do seu reinado em Judá. Os demais acontecimentos da história do reinado de Peca estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Peca, filho de Remalias, estava no 2º ano do seu reinado em Israel, Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 16 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Zadok. Jotão fez o que era bom aos olhos do Senhor, como o seu pai Uzias. Porém, ele não destruiu os altares idólatras que havia no alto das colinas, onde o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso. Foi durante o reinado de Jotão que se reconstruiu a porta de cima do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que ele fez estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias o Senhor enviou Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, para atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado junto aos outros reis de Judá, na cidade de Davi, seu antepassado. Acás, seu filho, tornou-se rei em seu lugar.